Gente, hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui rapidinho com as meninas. Desculpem o tumulto, não ter dado para organizar melhor. A gente queria dar o espaço melhor para as crianças, né? Pelo tema. Então, nós vamos começar um bate-papo com elas. A Aline Cipriano, a ilustradora dessa obra, que ficou linda, e a Lu, a autora do livro. Eu acho que sempre que a gente vai falar sobre um livro infantil, a gente pensa muito sobre como que a criança vai interpretá-lo, né? E eu queria começar perguntando sobre isso, assim, para vocês. Como que foi esse encontro e como que foi essa conexão entre vocês duas para fazer essa obra junto, né? Quer começar? A Luciana foi um achado na minha vida, assim, né? A gente até estava falando de como que a gente se encontrou agora há pouco, né? Eu não sei se a Anne chegou, mas a Anne é a nossa madrinha. E aí, a partir do olhar da Luciana, né, sobre as minhas coisas, sobre as minhas obras, ela me fez o convite de ilustrar uma história dela. Que nem é essa, inclusive, né, Lu? É outra. E aí, depois ela falou assim, eu tenho um outro livro, e você ilustra? E, claro, a primeira vez ela me falou, eu falei, se você me der tempo, se você não me cobrar, se eu puder fazer no meu tempo, não, tudo bem. E aí o negócio fluiu, e foi um trabalho muito leve, e esse aqui nasceu assim, né, num jorro muito rápido. Foi. E aí essa história de ser uma linguagem bem simples, de serem linhas mais simples, com poucas cores, né? A gente trabalhando num tom de azul e preto, na aquarela, para dar essa fluidez para essa história, que é uma história fluida, né? Que fala sobre sentimentos e emoções. E tem sido um processo lindo trabalhar com a Lu. E para você, Lu, como que foi ver sua obra em desenho, né? Assim, eu acho que é uma sensação muito de doação, né? Você dá sua escrita ali para a pessoa interpretar, né? Sim, quando a Aline veio para o clube, né, e a gente se conheceu nesse contato que a Aline fez, a Aline tem esse movimento de fazer uma ilustração para cada livro que a gente lê no Clube do Livro. E aí eu fui vendo que a Aline tinha múltiplas linguagens, assim, né, me encantou. Foi quando a gente conversou sobre a menina, que era muitas, para ela fazer uma colagem, e aí o processo fluiu muito. Só que aí ficou aquela assim, a gente tem que pôr alguma coisa no mundo, né? Porque o outro livro está em processo ainda, a gente mandou para uma editora e tal. Então, eu escrevi o Somos um Barquinho num Jorro por causa de um curso que eu estava fazendo. E aí eu falei com a Aline, ela tinha feito uma ilustração, não lembro que livro que era que você tinha ilustrado, mas ela tinha feito esse trabalho das linhas finas, com aquarela, e eu falei, tem que ser assim o livro, né? E aí fui conversar com a Aline, fui paquerar a Aline mais uma vez, falar, você topa de novo? Né? E aí essa ideia de que esse livro com essa cara da infância mesmo, né? Dessa ilustração que conversa com a forma como as crianças brincam, e eu acho que a Aline faz isso de uma forma tão linda que eu entrego tranquila, né? É o filho que a gente entrega e fala, cuida, eu sei que você vai fazer e vai ser lindo e vai ser perfeito, né? Então acho que a gente combina muito nesse aspecto, assim, acho que a gente dá certo, né? Tem a química, né? Tem uma química, é essa palavra, tem química. E por que você escolheu o barquinho, assim? O que te levou a pensar no barquinho para isso? Então, quando eu fui escrever o livro, eu queria escrever um livro que fosse informativo, porque eu estava fazendo um curso sobre isso e achei muito legal. E aí aquela questão de pensar, enquanto psicóloga, falar de emoções, eu queria algo que viesse num sentido mais metafórico mesmo para as crianças, né? E aí eu pensei nessa coisa do barquinho por causa desse movimento, da água, da fluidez, esses movimentos internos, atendendo criança, eu vejo muito isso acontecer, tem hora que é um furacãozinho que passa, tem hora que vem uma calmaria, o tom de voz muda, e aí me lembrou muito essa coisa do mar, assim, desse balanço, que oscila, né? Que oscila, que tem um monte de coisa que influencia, e que, querendo ou não, você precisa aprender os melindres da coisa, né? A gente que é adulto não dá conta dos melindres do mar, o mar vem, o vento sopra, a gente, a hora que vê, já foi,
né? Você não já sabe tomou interpretar o decisões. que você está sentindo, né? Então, e aí o adulto faz muito isso, imagina a criança. Sim, né? e aí eu Sem pensei, uma condução, né? sem uma condução, sem aprender. Eu acho que é isso que a gente esquece. A gente acha que as emoções são algo tão naturais, que a gente esquece que a gente precisa aprender também a lidar com elas, a viver esse movimento, mas isso também não quer dizer doutrinar as emoções. E acho que é nesse movimento de levantar a âncora e aprender a manejar o leme para que a gente possa fluir com as emoções, né? E não a contê-las. E teve uma... Eu ia te perguntar qual foi a ilustração que você mais gostou, mas antes eu vou falar qual foi que eu mais gostei. Vou falar que eu te copiei. Que bom que você escolheu, porque eu não consegui decidir até hoje. Não, nossa, tem uma aqui que eu achei tão linda. Eu marquei, mas eu fui selecionar as imagens para poder colocar no folder. Esse, nossa, eu achei ela linda. Nossa, é muito... Não vai dar para ver ali, mas depois a gente coloca. Tanto que eu achei ela delicada, né? E tem uma história aqui, né? Tá tudo acontecendo ali na pessoa. Então, acho que isso é muito profundo, né? Muito mais profundo que só essa imagem, né? Tem alguma que você mais gostou? Olha, eu gosto muito, por um processo pessoal, eu gosto muito do Paulo. Ai, é linda. Então, porque quando o Paulo nasceu, a carinha do Paulo nasceu, aí eu falei, gente, Lu, mandei para ela assim, desenhada a lápis, né? Assim, a carinha. Olha a carinha do Paulo. Então é uma questão. Nasceu, né? Nasceu, o Paulo nasceu. Então, e aí eu adoro, assim, eu acho muito bonitinho. Tem muita cara de Paulo, eu acho. E tem alguma inspiração no Paulo, assim? Veio de algum lugar? Eu tenho uns alunos aqui, ó. A Marcela, principalmente esse semestre, conversou muito com o Paulo, né? Paulo é o nome do autor do livro de Semiologia dos Transtornos Mentais, que explica a diferença entre humor, afeto, emoção. E eu ensino isso para os meninos. Então, quando eu pensei num livro que, enquanto psicóloga, eu pudesse ensinar algo, ainda que não fosse de um jeito, né, científico, me veio usar o nome dele, já que os meninos acabam criando uma relação de amor e ódio por ele na faculdade, né? O Paulo da Olga Larrondo, mas aí acabei usando o nome dele nesse processo. Tem uma parte aqui que eu acho muito bonitinha, que é do binóculo, né? Vou ler só um trechinho. Paulo me contou que o humor é a lente pelo qual nossos olhos enxergam o mundo ao redor. Às vezes olhamos pela lente de um binóculo e tudo fica mais perto, mais claro, cheio de pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. E eu acho que é muito isso, né? Assim, a gente não tem essa noção do que está enxergando, né? A gente às vezes não enxerga realmente, né? A gente está meio só se deixando levar, né? Sim. E eu achei muito profundo, assim, a forma, né, que faz pensar. Eu li para Clarice, ela tem 4 anos, você falou que o livro é a partir de 7, assim, mas ela gostou muito, assim, ela gostou demais. Então, eu adorei o livro, eu recomendo, como a Clarice, recomendo que todo mundo leia. Mas é isso, vocês têm alguma coisa? Vocês querem alguma curiosidade sobre o livro? Vocês querem compartilhar? Eu acho que quando eu escrevi o livro, ainda mais que a gente estava com um projeto na universidade, lendo para crianças, eu queria um livro que conseguisse... E assim, a gente viveu um movimento muito bonito, que foi os alunos lerem alguns livros e falar assim, nossa, fez sentido para mim, né? Mesmo sendo adulto e tal. E eu acho que eu queria um livro para a gente também pensar enquanto adulto, lendo para as crianças, porque eu acho que ler para as crianças devia ser algo obrigatório, assim. Que a gente e não pensasse. Só ler, né? Você como mediadora, assim, de leitura, você mediar o livro com a criança, né? Não só ler, mas fazer ela interpretar, né? Sim. Então eu queria que, enquanto adulto, a gente também conseguisse acessar esse lugar, que é pensar que é isso, é movimento o tempo todo, e tem um monte de coisa permeando as nossas relações, e a gente precisa aprender a dominar esses instrumentos, mas também a sentir essa viagem, sabe? Então, era para ser algo que fizesse um bom encontro entre pais e filhos também. E a gente precisa muito disso, né? De ter um tempo com a criança e não só ir levando a vida, né? E ir deixando as telas levarem e criarem, né? Você. Eu recomendo, porque essa questão, eu acho que quando a Luciana traz essa história, é uma história que atravessa não só o universo das crianças, como o nosso, como a gente estava falando. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo e quer determinar uma coisa,
E quando ela vem contando que os sentimentos eles se misturam e que a gente está aí, né? E que a nossa parte é conduzir o nosso barco por esse mar, que tem hora que a gente está vivendo turbulências, mas tem hora que a gente está na calmaria, que a gente não está sozinho. Então, essas conexões e a gente perceber isso é incrível. Então, é uma história assim, muito sensível. Delicada, né? Delicada, que é a partir de... É para todas as idades mesmo. Né? Então, e alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta. Gente, pode perguntar. Perguntar não, mas eu posso. Elogiar, pode. Já peguei ali, eu sou Claro. a máquina de livro, não comprei pra minha netinha. Mas ele falou tanto para mim, Fala, né? para minha mente e para minha alma. Eu não sei se é porque ele falou para minha mente, para a alma de criança que eu ainda tenho. Exato. Ou pra Resgata, adulta né? que eu sou hoje. Nossa, que bonito. Muito lindo. Verdade. Muito lindo. Parabéns. Eu acho que o livro infantil, para o adulto, faz a gente ter esse resgate, né? Eu falei isso no livro da Lisa, né? O tanto que é bonito você entrar em contato com a criança que você foi, né? Acho que é muito resgata. Mas alguém? A gente espera que todo mundo leia, viu? Porque ficou muito bonitinho, ficou muito profundo, assim. E é mais um momento, né? Para os pais terem. Tem uma pergunta aqui, ó. A leitora. De onde você tirou a ideia para as ilustrações? Ai, Elis, que pergunta difícil. É curioso porque quando a gente... Na minha mente, as coisas vão nascendo, né? E aí depois a gente vai buscando uma referência, outra, nesse mundo conectado que a gente vive também. E a Luciana me mandou umas coisas, e aí foi sendo construído. Inclusive tem ilustrações que nem entraram, porque eu começo a rabiscar e começo a imaginar e vou por trechos. Então, mas é um processo. Eu não sei responder essa pergunta. É uma coisa, né? A única coisa que a gente conversou no início é de tentar manter o azul e os riscos, assim, né? Que a gente falou. Eu achei lindeza, assim, o monocromático, né? Com o azul ali predominando, né? Ficou. Mas de resto, a Aline flui no movimento dela, que eu só assino embaixo. Não, muito bom, né? Porque é uma entrega. No caso da Lisa, eu falei isso, né? Sobre você entregar com essa, né? Esse desapego, um livro para outra pessoa ilustrar, né? É uma coisa muito pessoal, mas que deu certo, né? Em todos os casos, né? E é gostoso, assim, né? Tô vendo até a Ina e a Lu ali, essas duplas que funcionam, encaixam, juntam e fala, acho que a gente combina fazendo isso junto. Deu match ali. Deu match. Então é isso, gente. A gente vai montar a mesinha aqui de autógrafo, pra gente autografar, pegar o seu autógrafo. Depois vai ter uma cotação, vai ter a oficina da Aline também. E esse é mais um circuito de autores que nós estamos fazendo aqui na livraria. E espero que todo mundo curta muito esse livro e as leituras que a gente tem para indicar também. Obrigada, gente. Um barquinho que navega nesse mar. E aí, é muito importante que a gente vá conhecendo um pouco sobre esse navegar, para que a gente possa navegar de uma forma mais leve, mais gostosa, ó. E o Paulo é um menino esperto. Só que não é só isso não. Além do humor que a gente enxerga o mundo, além das emoções, que são os ventos que movem a gente também tem os nossos sentimentos. Os sentimentos é igual a... Você vai escolher? Mamãe, Não, você vai escolher. Aí faz um chapéu. Aí faz um chapéu. Meu Deus, eu lembro. Aí lembra que a gente deixou essa parte aberta, né? Aí agora a gente vai dobrar